Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por se fazer presente aqui conosco. Obrigado pela unção disponível nesse lugar. Obrigado pelo amor que inunda os nossos corações. Obrigado porque hoje é uma noite de amor. Hoje é uma noite onde a sua unção vai nos abraçar com o seu cuidado, com as suas instruções. Obrigado pelo seu Espírito aqui. Seu Santo Espírito no meio de nós, em nós, sobre nós, que despedaça todo o jugo, que abre os nossos olhos, que nos mostra o que é a verdade e o caminho que devemos seguir. Obrigado pelas instruções da sua palavra, que vai ir como uma flecha poderosa e alcançar o objetivo com precisão. Eu declaro corações aqui sedentos e desejosos de receber daquilo que vem do alto. Porque a sua palavra diz, agora que nascemos de novo, busquemos as coisas que são do alto. Obrigado, porque é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. É assim que eu oro em concordância com os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, a Bíblia, ela vai nos mostrar em diversas passagens, se você ler a sua Bíblia, de capa a capa, né, você vai ver em diversas passagens que quem sempre esteve próximo ao Senhor, obedecendo a sua palavra e servindo a Deus de todo o coração, foi bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Você pode prestar atenção nisso. Você vê um povo de Israel que, quando decidia fazer as coisas, inclusive na nova aliança, quando decidiam estar junto com o Senhor, fazendo as coisas que o Senhor direcionava e dizia para que fosse feito, tudo dava certo. Eles eram bem-sucedidos em todas as áreas, em tudo aquilo que eles empreendiam. E o contrário também é verdade. Quando estavam longe do Senhor, quando estavam seguindo seus próprios pensamentos, quando estavam seguindo suas próprias vontades, seus próprios meios de fazer as coisas não iam bem, as coisas não davam certo. E em dado momento, quando tudo já fugia ao controle, eles clamavam ao Senhor e mais uma vez o Senhor os atendia. Mas nós não precisamos chegar nessa situação, né? Eu quero te dar um exemplo. Certa vez, lá a Bíblia nos mostra que o povo de Israel, eles rodearam uma cidade, Jericó, com muralhas enormes, e existia uma instrução aí do Senhor: vocês vão dar sete voltas, e na sétima volta vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E algo que parecia absurdo aos olhos humanos, deu certo. Por quê? Porque estavam andando, obedecendo em concordância com aquilo que o Senhor estava dizendo. E aconteceu do jeito que o Senhor falou, aconteceu do modo que o Senhor disse, e as muralhas caíram, e eles fizeram aquilo que o Senhor determinou para que fosse feito. Mas logo em seguida, eles precisaram invadir uma outra cidade, que se chamava Ai, a cidade de Ai, né? E o Senhor deu uma instrução antes. Ele falou, o Senhor nunca, queridos, o Senhor Deus, Ele nunca vai deixar a gente andar sem instrução. Ele nunca vai deixar a gente andar sem direção, sem algo que Ele nos ensina e nos mostra o que devemos fazer. Quando nós decidimos fazer isso, é por nossa conta e risco, mas as instruções, elas sempre são dadas e elas existem da parte do Senhor, porque Deus, Ele deseja que você prospere e que tudo vá bem em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus. O Deus verdadeiro, o Deus que é bom em todo tempo, o Deus onde não há nenhum tipo de maldade, onde não há nenhum tipo de coisa ruim que vem dele. Esse é o Deus que eu estou pregando. É o Deus da Bíblia, é o Deus onde Tiago fala, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus.
descendo o Pai das luzes, onde não há nem sombra e nem variação de mudança. Então, tudo que vem de Deus é bom. Todas as instruções que vêm de Deus são boas. Agora, quando nós decidimos fazer de uma outra maneira, Deus não está envolvido nisso. Deus não tem nada a ver com isso. Se clamarmos a Ele, Ele vem em nosso socorro, como muitas vezes aconteceu. Creio que na sua vida e em toda a história bíblica. Mas como eu estava dizendo, Deus deu uma instrução, depois que eles saíram de Jericó e foram para a cidade de Ai. Ele falou, olha, vocês vão entrar naquela cidade. Deus foi muito claro na instrução dele, como Ele é até hoje. É muito claro as instruções bíblicas. Elas não têm nenhum tipo de mistério, né? não tem nenhum tipo de coisa oculta. Deus não está brincando de esconde-esconde com você. A Bíblia diz que Deus ele é tão fácil de achar, que até num lugar escuro, sem enxergar, tateando, você pode encontrá-lo. E ele falou lá, ele deu instruções muito claras. Ele falou, olha, vocês vão entrar naquela cidade e vocês não vão pegar nada que tem lá. Vocês não vão pegar nenhum tipo de objeto que tem ali. Vocês não vão pegar nada que tem ali. Essa era a instrução. Simples, não é? Uma instrução muito simples. Não pegue nada que tem ali. Não é para vocês. Não toque em nada, não leve nada daquilo para vocês. E o que eles fizeram? Uma família pegou. Uma família pegou e grande destruição veio sobre aquela família. E não só sobre aquela família, mas em toda a comunidade. Por um certo momento, né? Então, o lugar de segurança, meus amados, é obedecendo e andando próximo ao Senhor. Obedecendo as suas instruções, sabendo o que Ele diz e fazendo exatamente o que Ele está pedindo para que seja feito. Não tentando dar um jeitinho. Não usando aquela velha expressão, Deus entende. Deus é amor. Não importa o que eu faça. Não é isso que diz a palavra. A palavra de Deus diz que Ele vela para que a palavra dEle se cumpra. Se você estiver em acordo com isso, você está no lugar de segurança. Ele não diz na palavra que Ele vai me beneficiar por qualquer coisa que eu faça, simplesmente por estar dentro da igreja, ou por agora ser filho de Deus, por ter aceitado o Senhor. Não, ele disse, olha, você precisa fazer de acordo com o que eu estou te dizendo, porque isso é segurança para você. Isso é cuidado para a sua vida. Isso é um lugar onde você deve andar. Esse é um lugar onde todas as coisas prosperam para a sua vida. Esse é o lugar de segurança, o lugar de segurança de Deus. E o tema da minha mensagem é, fora do seu padrão, mas dentro do padrão de Deus. Agora fala mais animado. Aleluia. Fora do seu padrão, mas dentro do padrão de Deus. Aleluia. Lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 14, está escrito assim, sabe, antes de eu ler esse versículo, queridos, existem pessoas que elas já estão cansadas, existem pessoas que estão sobrecarregadas, existem pessoas que já conseguiram, inclusive, algumas coisas em suas vidas, mas muitas ficaram para trás, porque elas estão carregando um peso sozinhas, porque elas estão fazendo do seu jeito, porque elas estão fazendo da forma com que elas acham que dá certo. Ei, mude o seu padrão. Existe um padrão de Deus, onde todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia, não é para você carregar peso. Eu não estou te dizendo que você andar com Deus e fazer as coisas de acordo com Deus, você não vai ter problemas. Não estou dizendo isso. Você vai ter sim, como todos têm. A diferença é como você vai passar por eles e com quem você vai passar por eles.
e como é que você vai sair depois de passar por esse problema. Porque tem pessoas que, durante o processo, elas saem destruídas do outro lado, desanimadas. Muitas coisas ficaram para trás. Conseguiram, sim, riquezas muitas vezes, poder, mas famílias destruídas, filhos perdidos, cansaço, saúde debilitada. Ei, com Deus, Deus ele garante que você fazendo as coisas de acordo com o que Ele está dizendo, existe uma plenitude sobre a sua vida. Nada vai ficar para trás. Deus não faz assim, ó, eu vou te fazer isso aqui, mas as outras coisas aqui depois você se resolve, não. Com Deus existe uma palavra que Ele usa muito, que é plenitude. Plenitude. Não é aquilo ali, depois eu deixo meus filhos que se virem. Não, não existe isso. Tem uma graça que te abraça, tem uma graça que te assiste. Tem uma unção, um poder, tem um Espírito Santo, tem uma palavra que te mostra o caminho que você deve seguir. Um caminho de segurança, um caminho onde você é bem-sucedido. Aqui em 1 Samuel 18,14, e quando eu falo bem-sucedido, querido, tira o cifrão da tua cabeça, tá? Não é disso que eu estou falando, não é de dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. É você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Família, paz que excede todo entendimento, seus filhos bem criados, sua saúde perfeita, e sim, você tendo mais que o suficiente. Nada faltando. Isso é prosperidade bíblica. Não é conta bancária que eu estou dizendo aqui. 1 Samuel 18,14 fala assim: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Todos. Não está dizendo que Davi tinha êxito em alguma coisa que ele fazia, de vez em quando dava certo. Tem alguém aqui que não precisa erguer tua mão, que está vivendo na montanha russa, cheia de altos e baixos. Opa, essa semana, esse mês está tudo bem. O mês passado foi terrível, tomara que o mês que vem não seja assim. E nem sabe o que vai esperar no outro mês, nem sabe o que vai acontecer, sabe-se lá se eu vou sobreviver esse próximo mês, como é que eu vou pagar aquilo lá, onde está essa cura. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, em tudo que ele fazia. Está dizendo aqui, ó, pois o Senhor estava com ele. Essa é a diferença. Eu não estou dizendo que você não tem capacidade para fazer coisas sozinho. Até tem. Mas com o Senhor, aleluia. Êxito, sucesso em todos os seus empreendimentos. Em tudo aquilo que você fizer. Tudo. Não é uma coisa ou outra, não é um sonho isolado. Em tudo o que você empreender, pois o Senhor estava com ele. É o mesmo Deus que prometeu, como você cantou aqui, que nunca vai te deixar e que está com você todos os dias. Aleluia. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Tem uma resposta sobre isso lá em Atos capítulo 13, dá uma olhadinha lá. Atos capítulo 13, versículo 22. Sempre me chamou a atenção essa questão de Davi ser chamado, que honra, né? Um homem segundo o coração de Deus. Imagina Deus falar para você, você é uma pessoa segundo o meu coração. Deus falar isso de você, Deus falar isso de uma pessoa. E Deus falou isso sobre Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Olha aqui o que ele fala aqui em Atos. Mas por quê? Por que Deus disse isso? Como ele conseguiu? Como Davi conseguiu esse lugar, essa posição, ou receber esse tipo de exclamação de Deus, né? Esse tipo de comentário da parte de Deus? Está escrito aqui em Atos 13, 22.
Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. É isso. É isso. Simples assim. Deixa eu te lembrar qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É difícil? Só precisa trocar o padrão. Talvez é a nossa própria vontade que estamos achando que é boa, agradável e perfeita. Mas é a de Deus que é boa, agradável e perfeita. Está escrito aqui, ó. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Mas você viu no início do versículo que está escrito assim: depois de rejeitar Saul, ou seja, Saul foi rejeitado. Saul foi colocado como primeiro rei de Israel. E era para ser Saul um homem segundo o coração de Deus. Da mesma forma que era para ser Esaú e não Jacó. Era para ser o Deus de Abraão, Isaque e de Esaú, não de Jacó. Por quê? Porque tomaram destinos errados. Porque fizeram coisas diferentes daquilo que Deus queria que fosse feito. Eu tenho certeza que você está aqui hoje para ouvir o que Deus tem a dizer para você, não é? Por isso você veio na igreja, para ouvir o que Deus tem para te dizer. Então, abra os seus ouvidos e abaixe sua guarda e abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, aqui está escrito que ele rejeitou Saul. Por que ele rejeitou Saul? Está escrito aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Ele fala assim: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Entendeu, queridos? Porque ele deixou de me seguir e e não executou as minhas palavras. Foi por isso que Deus rejeitou Saul. Foi porque ele não fez o que Deus queria que fosse feito. E eu quero que você pegue essa revelação, porque do mesmo jeito é conosco hoje. Deus, ele não muda. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque tem muitas pessoas perguntando: por que não está acontecendo? Por que eu estou na igreja e não está acontecendo? Por que eu oro e não está acontecendo? Bom, você tem feito o que Deus quer que você faça. Preste atenção que Deus, ele não dá opções. Ele falou: ele fará tudo o que for da minha vontade. Porque a gente gosta muito do versículo de 1 Samuel 18,14, dizendo que Davi tinha êxito em tudo que empreendia, porque o Senhor era com ele. Mas tinha um motivo para que isso acontecia. Porque ele fazia toda a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que morrer para nós mesmos. Mas a recompensa é muito maior do que a tua vontade. Muito maior. Pode ter certeza disso. Porque você está olhando uma pessoa que viveu 33 anos fazendo a própria vontade. Quando decidiu fazer a vontade de Deus, queridos, eu nem me lembro do passado. Não me lembro, eu me lembro porque eu não tive amnésia, mas eu não me lembro com saudade nenhuma. Nenhuma da vida que Deus me proporciona. Liguei. Aleluia. Então teve um motivo por que Deus rejeitou Saul. Porque ele deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Você consegue perceber a gravidade disso?
Consegue perceber, querido, a gravidade disso? E ele perdeu o trono. Erroneamente, algumas pessoas pensam que Deus ele vai continuar abençoando e fazendo, independente do que a pessoa faça. Não é isso que a palavra dele diz. Não é isso que a palavra dele diz. Ele diz que é aquele que fará toda a vontade dele. Vá comigo lá para Josué capítulo 1. Eu quero que você veja o que Deus tem aqui a nos instruir. Josué capítulo 1, versículo 8. Lembra que eu falei aqui, comecei orando para você abaixar sua guarda e abrir teu coração? Porque você precisa, senão você não vai receber essa palavra. E a palavra diz em Tiago que nós precisamos receber a palavra de Deus com mansidão. Não é do jeito que a gente quer não, queridos. Porque senão você vai ser só um religioso frequentando uma igreja. E essa palavra aqui, ela tem o poder para mudar a sua vida. Desde que você a receba. Desde que você a receba com mansidão, se dobre a ela. Você entende, querido? Você abaixa a sua guarda e reconhece que existe um Deus e que você precisa dele. E sem ele você não pode fazer nada. Você chega até certo ponto. Você consegue algumas coisas. Mas não como você poderia se estivesse com ele, e não vai terminar do jeito que você terminaria se estivesse com ele. Vai ficar muita coisa para trás. Você vai ter que voltar muitas vezes para pegar pedaço do que ficou à beira do caminho. Inclusive pedaço de você mesmo. Exausto, cansado, machucado. Pedindo para acabar logo, porque você não aguenta mais. Não é para você viver assim. A sua vida é para ser um sucesso. Mas você precisa receber essa instrução com mansidão. É se dobrar mesmo. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então eu já estou te preparando que é para você não enrijecer a sua cerviz, como ele falou sobre o povo de Israel. Então fique bem molinho recebendo, querido, com muita tranquilidade, porque essa palavra é vida para quem as encontra, é o que a palavra diz. E saúde para todo o seu ser. Deus está consertando coisas aqui. Sem você perceber, eu lembro até hoje, querido. Eu lembro até hoje, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, quando eu fui numa igreja de crente. Meu Deus do céu, eu lembro até hoje, quando eu fui para uma igreja de crente. Né? Uma igreja que eu amo, inclusive. Eu fui lá a primeira vez, e o pastor pulou tanto, e o pastor gritou tanto, e o pastor falou tanta coisa, que eu saí de lá falando assim, ó, nunca mais eu volto nesse lugar. Nunca mais, eu não quero mais ver isso aqui. Nunca mais eu volto naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Na outra quinta eu estava lá. Glórias a Deus, porque vai acontecer a mesma coisa com você. Sabe por quê? Porque Deus te ama e não desiste de você. Talvez você já desistiu de você mesmo, mas Deus não desiste de você. Aleluia, 33 anos no mundo, querido. Todo arrebentado, ixi, eu sei como eu cheguei lá. E ainda saí lá orgulhosão, falando, eu faria diferente. E quem disse que você faz alguma coisa, você aqui vai receber do que Deus quer te dar. Aleluia, querido. Vamos lá então. Josué capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim. É uma instrução para você, amém? E para mim também. Não cesse de falar desse livro da lei. É dessa Bíblia sua aí, das palavras de Deus. É da palavra dele, das instruções dele. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Olha a instrução. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Para que você tenha o cuidado, você precisa ler esse livro, saber o que está escrito aí.
É a instrução de Deus para a sua vida, tá? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. E continua dizendo assim, ó. Então, existe uma tradução que fala, só assim você prosperará e será bem-sucedido. Só assim como? Se eu tiver o cuidado de fazer tudo o que está escrito nesse livro. Só assim. E lembra que eu te falei de prosperidade. Não é dinheiro, não é conta bancária, não é cifrão. É tudo, é você chegando na tua casa e tendo paz. É você tendo vontade de voltar para a tua casa depois de um dia de serviço. E não misericórdia, vou ter que voltar, nem querer ir para num boteco. Essa vida não é para você. É ser abraçado pelos seus filhos. É ter uma boa esposa, um bom marido. É abrir a sua geladeira e seu armário e não faltar nada. É as coisas não quebrarem dentro da tua casa. É você contar com saúde divina. Livramentos que você nem sabe que você teve. Livramentos que hoje você nem sabe que você teve. Daquele motoqueiro que não pegou teu carro, de não sei o que não aconteceu, da roda que não escapou. Livramentos que você nem imagina que Deus já te deu hoje. Pelos cuidados do Senhor na sua vida. Só assim, ele falou, olha, é ponto final nessa história. Só assim você prosperará e será bem-sucedido. Só assim. Quando você tiver o cuidado, depois que você lê e meditar o que está escrito nesse livro, você tem que ter o cuidado de fazer tudo o que está escrito aí. Na sua vida é tudo, tudo é tudo. Por quê? Porque da parte de Deus você vai ter tudo também. Não está escrito lá? E Davi prosperava em tudo o que empreendia. Davi fazia tudo o que Deus queria. Você quer tudo de Deus? Deus quer tudo de você. Tem meio termo. Não tem meio termo. Tudo é tudo. E sabe, meus amados, a igreja é a forma, hoje, na nova aliança, que Deus criou para que as coisas funcionem conforme a vontade dEle aqui na terra. É aqui que você é instruído. É aqui que você é ensinado. É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E tudo que é ensinado aqui é para o seu bem. Tudo que é ensinado aqui é para o seu bem. Porque você tem uma Bíblia ali e você está comparando o que eu estou dizendo. Se eu falar alguma heresia aqui, você não segue não, tá? Você tem a sua Bíblia para comparar o que está sendo dito aqui. Então aqui, essa igreja aqui vai te ensinar coisas boas. Essa igreja aqui ensina o que é bom para você. Nós temos um cuidado muito grande de te dar um bom alimento. Algo bom para a sua vida. Só que você vai ter que ter humildade de ouvir as instruções e obedecer. Tem uma parte que é sua. Você precisa ter humildade para receber essas palavras, ouvir as instruções e colocar em prática na sua vida. Né? Por quê? Porque o Senhor quer, Deus quer e coopera para que tudo lhe vá bem. É o que o versículo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com os seus propósitos. Veja só, não basta só você dizer que ama a Deus. Existe algo que cabe a você, viver de acordo com os propósitos de Deus, ou resumindo, fazendo a vontade de Deus. Aí sim existe essa cooperação. Todas as coisas, o versículo diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo ou segundo as suas ordenanças, algumas traduções dizem de acordo com os seus propósitos. Por quê, querido? Porque o favor de Deus, o favor do Senhor, não funciona sem o Senhor.
Tem muitas pessoas querendo o favor do Senhor sem o Senhor. Não funciona. Pode até conseguir, funciona, mas de forma momentânea. Porque para você manter o que você recebe, você precisa dele também. Eu ouvi um testemunho certa vez de uma pessoa que ela recebeu uma cura extraordinária numa cruzada. Numa cruzada evangelística. Né? Eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, a pessoa ela não enxergava. Ela não via mesmo, ela não enxergava nada. Era uma pessoa de idade avançada. E ela, no meio da ministração, ninguém colocou as mãos nela, ela ouvindo a ministração, ela começou a gritar no meio da multidão, as pessoas foram até ela, ela falou, eu fui curada. E quando chegaram lá, levaram ela para a plataforma, né? O evangelista falou, o que aconteceu? Não, eu fui curado, eu não enxergava, eu estou enxergando tudo. Ele, que glória, né? Você é uma filha de Deus, já aceitou Jesus, né? Ela falou, não, eu não aceitei Jesus. Ela, então vamos aceitar agora. Ela falou assim, não, eu não quero Jesus. E ela não quis, e ela foi embora. Só que a Bíblia fala que a gente precisa do poder de Deus para manter as coisas de Deus. Porque uma coisa que a gente recebe de Deus, se nós não mantermos, não é porque Deus tira, é porque a gente perde. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sem o poder de Deus, você não consegue manter aquilo que Deus te deu. E é aqui que você se fortalece. Você não consegue ser igreja na sua casa, querido. Igreja é o corpo de Cristo. Você é templo do Espírito Santo na sua casa, mas aqui você é igreja. Aqui a unção coletiva está nesse lugar, despedaçando todo jugo e fazendo coisas extraordinárias, que você não conseguiria receber na sua casa. A igreja foi instituída por Deus. É plano de Deus, é plano do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Sabe, meus amados, meu querido, eu quero que você entenda que você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser um sucesso em todas as áreas da sua vida. Quando Deus te criou, Ele criou você para ser um sucesso. Você entende isso? O que você precisa fazer para ser sucesso é andar com o Senhor de todo o seu coração e fazer tudo conforme a vontade dEle. Porque isso é segurança para você. E não é difícil. Difícil é substituirmos as nossas vontades às vezes, sabe? Por quê? Por que eu estou dizendo isso, meus amados? Porque pode ser que alguma pessoa pense que a Bíblia é feita só de promessas. Mas a Bíblia não é feita só de promessas. Não tem só promessas na Bíblia. Na Bíblia tem correção, tem ensino, tem doutrina. Tem promessa também, mas tem correção, tem ensino, tem doutrina. Vá comigo lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a você mesmo. A gente já podia parar por aqui no versículo, né? Está dizendo que se você não praticar a palavra, ser só ouvinte, é só ilusão para a sua vida, queridos. Só ilusão. Está pensando que está num lugar seguro, mas realmente não está. Está sobre a sua própria proteção e risco. Ele está dizendo aqui, ó, seja praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Eu sempre uso esse exemplo, eu gosto desse exemplo. Quem aqui lembra, os jovens está proibido de erguer a mão. Quem aqui se lembra de fórmula de Bhaskara? Olha lá, o Fábio. O Fábio não conta porque ele presta concurso todo dia. Fora ele, quem lembra de fórmula de Bhaskara aqui?
A Janete, deve ser porque é professora. Amém. Quase ninguém. Inclusive eu não lembro. Por quê? Porque você não usa. Porque você não pratica. Porque você viu uma vez e nem lembra mais. Quando fazemos isso com a palavra de Deus, acontece a mesma coisa na nossa vida. Quando nós não praticamos a palavra, é a mesma coisa que essa formulazinha de Bhaskara aí, ó. Serve para nada. Não funciona. E aí a gente fala para a gente mesmo, isso aqui não funciona. Isso aí que o pastor está pregando não funciona. Não funciona porque você não está praticando. Porque se você estivesse praticando, você ia ver por si mesmo que funciona. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, iludindo a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai logo, se esquece do que viu. Agora ele vai falar o que acontece com alguém que ouve a palavra e pratica. Versículo 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. O que eu estou te dizendo aqui, querido, é que Deus está garantindo para você que se você fizer as coisas do jeito que Ele está pedindo, a parte dele Ele vai fazer. A parte dele Ele vai fazer. Aleluia. Está passando está girando a engrenagem aí. Será que eu estou fazendo? Será que eu vou conseguir fazer? Mas e se minha mulher não quiser fazer? E se meu marido não quiser fazer? Faça você. Faça você. Amém, querido? Faça você. Seja fiel, porque Deus vai ser fiel à sua fidelidade. Seja fiel. Mas não vai. Ele não vai comigo. Vá você. Faça você. Não tenha medo, porque Deus é fiel. E Ele vai honrar, com honra, a honra que você der a Ele. Aleluia. Sabe, amados, tem formas que Deus quer fazer do jeito dEle para te alcançar. Não é do seu. Olha para alguém do teu lado aí e fala assim, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Tem formas que Deus vai fazer do jeito dEle para te alcançar. E não tente racionalizar, porque não é do seu jeito. Não é, Deus tem o jeito, a forma dele. Você lembra da história de Naamã? Naamã era um guerreiro sírio, um general sírio, né? Grande conquistador de batalhas. E aí, só que ele era doente, ele era leproso. Por baixo toda aquela pompa dele lá, por baixo daquele uniforme bonito, daquela aparência de crente. Não, volta para Naamã. Daquele uniforme bonito, estava podre, estava leproso, estava doente. Não era o que aparentava ser. E aí o que aconteceu? Uma serva lá que ele tinha sequestrado, tomado como escrava da tribo de Israel, que conhecia Deus, falou, olha, lá na minha terra tem um profeta que pode dar um jeito nisso aí com você e curar essa lepra aí. Então ele falou, vou lá. E ele foi. E na cabeça dele, ele já estava conjecturando como é que ia ser. Ele vai sair de lá, da casa dele, e ele vai colocar a mão sobre a ferida, e vai orar ao Deus dele, e a unção vai cair e eu vou ser curado. Ele chegou lá, e o profeta nem saiu para receber ele. Mandou o servo, falou, vai lá, e fala para ele o que eu vou te mandar dizer.
Aí, não falou nem com ele, falou com o servo do Naamã. Aí o servo do Naamã foi lá e falou assim, ó, mandaram um recado para você. Daí ele, como assim? Cadê o profeta? Imaginando que ia ser do jeito dele, né? Já pensando, colocou tudo já no script. Ei, Deus aqui tá quebrando, tá rasgando o seu script, fazendo o dele, do jeito dele. Eita glória! E aí o profeta, o rapazinho chegou para ele e falou assim, ó, o cara lá falou para você mergulhar nesse rio sujo aqui, 7 vezes. 7? Nesse rio podre aqui? No rio podre aí, você vai mergulhar 7 vezes no rio podre. Mas não tem uns rios melhor lá? Não, não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito dele. Vai ser do jeito dele. Por quê? Porque o teu jeito não funciona. Você já viu um monte de vezes que o seu jeito não funciona. Você já quebrou a cara um monte de vezes e viu que o teu jeito não funciona. O jeito dele dá certo. E aí, ele mergulhou 7 vezes. E na 7ª ele voltou curado. Limpo. A Bíblia fala que tinha uma pele igual a de uma criança. Igual a de uma criança. Mas não é no jeito dele, querido. Não foi do jeito dele. Não foi do jeito que ele acreditou que ia ser. Ou que ele imaginou que ia ser. E aquele milagre do cego lá. Que Jesus dá uma gusparada no barro. Faz lodo. Imagina a situação, querido. Imagina se fosse hoje. Pastor passa barro na cara do coitado. Imagina a notícia lá estampada no jornal. Que coisa horrível. E aí Jesus passa lodo no olho dele e manda ele se lavar em outro lugar, sendo cego. E ele voltou enxergando. Sabe, meus amados, para receber de Deus, precisa quebrar o orgulho. Ah, mas eu queria que fosse do outro jeito. Vai ser do jeito de Deus. Ah, mas não podia ser daquele jeito. Vai ser do jeito de Deus. Aleluia. Aleluia. Vai mergulhar 7 vezes no rio ruim. Mas tem um rio melhor ali. É nesse. É nesse aqui. Aleluia. Só que tem honra para aqueles que obedecem. Tem honra para aqueles que aceitam. Tem milagres para aqueles que aceitam. Porque não foi a água que curou Naamã. Não foi a água do rio que curou Naamã. Não foi o barro com saliva que curou o cego, querido. Foi a obediência ao comando da palavra de Deus. Foi a obediência naquilo que Deus disse para que seja feito. Foi isso que fez o milagre. O versículo diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Se você quiser abrir 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Eu quero que você leia esse versículo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Está escrito assim, ó. Portanto, humilhem-se. Eu vou te explicar bem isso aí, viu? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. Essa humilhação aqui não é você falar, eu sou um verme, eu sou um coitado, não. É você largar o teu jeito e fazer do jeito dele. É falar, olha, eu não consigo, eu preciso do Senhor. A minha força já foi até certo ponto. Eu não consigo mais, eu preciso do Senhor. É quebrar todo o orgulho, é quebrar todo o senso de justiça própria. E falar, sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso de Ti. E esse momento oportuno aqui que ele fala, é quando você reconhecer isso. Porque só falta isso para Ele te exaltar.
Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui essa noite. Esse é o lugar de segurança. Ei, eu já fiz tudo, eu engulo meu orgulho. Ah, eu sou isso, eu faço aquilo, eu sei isso. É do jeito dele. É de acordo com o amor dele. E essas palavras são de amor para a tua vida essa noite. Para você sair de um lugar onde você pode pensar que está tudo certo, mas não está. E ir para o lugar onde a mão dele vai te proteger. Onde tem o abraço de um pai amoroso te esperando. Que sabe que você já está cansado, sobrecarregado. Não é isso que ele fala? Tome o seu lugar do meu lado. Junte comigo aqui na minha canga. Tome sobre você o meu jugo. Troca com ele fala. Dá o teu que é pesado para mim e fica com o meu que é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome o teu lugar do meu lado. Sabe o que é uma canga de boi? Era para colocar os dois lado a lado, andando junto. Não é para você andar do seu jeito e querer que Deus te ajude. A ajuda de Deus está para quem está do lado dele, junto com ele, perto dele. Deus nunca se afastou de você. Muitas pessoas perguntam, mas onde é que estava Deus? No mesmo lugar que ele está hoje. Você tem que se perguntar, onde eu estou? Perto ou longe? Porque Deus nunca se afastou de você. Nunca. Senão ele não prometeria, estou com você todos os dias. Aleluia. Aleluia, querido. Tem formas que Deus vai fazer para você receber coisas dele que não é no seu padrão, é no padrão dele. Por quê? Porque ele quer, porque ele sabe como te alcançar. Ele sabe o que é melhor para você. Sabe? E eu quero que você se prepare, querido, para receber milagres extraordinários, fora do seu entendimento, sabe? Fora do seu padrão e fora do seu entendimento. Curas, milagres fora do seu padrão, fora daquilo que você imagina que aconteça, daquilo que você pensa que vai acontecer. Livre-se disso. Coisas extraordinárias de um Deus que cria coisas onde não existe, de Deus que não repete milagres, de um Deus que sabe como te alcançar. Aleluia, fique de pé, eu quero cantar uma canção com você. Eu quero que você esteja preparado, porque tem uma unção aqui nesse lugar. Tem uma unção aqui nesse lugar para te alcançar, para fazer coisas por você. Aleluia, coisas grandes, coisas poderosas, coisas extraordinárias. Fique seu coração rendido, fique seu coração bem disposto. Vamos cantar essa canção.